E olha só, a polícia investiga se a morte de um adolescente de 13 anos tem ligação com os ataques de bullying que ele sofria. Carlos Teixeira foi atingido nas costas por outros 2 meninos da mesma sala. A agressão, segundo a família, aconteceu no último dia 9 de abril, dentro de uma escola estadual. No mesmo dia, Carlos reclamou de dores nas costas e também falta de ar. A situação dele se agravou, ele foi internado e não resistiu. O pai de Carlos disse que o filho já havia sido agredido outras vezes e com frequência e reclamava dos ataques que sofria na escola e que estava em pânico o tempo todo. Carlos tinha um sonho de ser bombeiro. E a gente vai seguir aqui no nosso estúdio com esse assunto. Você também participa com a gente aqui. Nós recebemos Laila Campos, que está sempre com a gente ali no nosso Espaço Gourmet, mas hoje ela veio trazer o relato de mãe. Obrigada, Laila, pela sua participação. Ela já está até emocionada, que é uma história forte. A gente também recebe aqui o doutor Rafael Mazini, que é psiquiatra. Obrigada pela sua presença, doutor. E a gente também recebe aqui a Amanda. A Amanda também sofreu isso com a filha, né, Amanda? Boa tarde. Conta pra gente no microfone. Boa tarde, Roberta. Sim, nos anos iniciais da minha filha na escola municipal, né, ela sofreu bullying, ela chegou a ser agredida, né, por 2 companheiras de sala que veio desde a creche, desde o CMEI com ela, né? E não se engane, Roberta, porque não é só por parte de adolescente e criança, não. Por parte de adultos também, pais de criança, né? Não consegue olhar as crianças com... Porque nem toda doença é visível aos olhos da sociedade. Então, assim, eles não conseguem nem disfarçar quando olha para uma criança e vê uma deficiência, né? Eles querem falar. E eu acho isso uma falta muito grande de empatia ainda no mundo que a gente vive hoje, com tanta tecnologia, né? Com tanta meios de comunicações aí, as pessoas ainda ignoram isso educadamente, em ver e não falar. Mas muitas das vezes falam por maneira de estar debochando, né? E assim, a criança acaba desistindo, não quer estar no meio da sociedade devido a estar sofrendo esses tipos de bullying, entendeu? Então, eu achei muito importante a importância desse cordãozinho de identificação, porque nem toda doença é visível. Para a gente, mãe, é muito difícil, né? Ver a sociedade ignorando nossos filhos e, às vezes, falando. Então, assim, é muito duro, a gente tem que aguentar ali, né, para ser forte, para não demonstrar para a criança que a gente está também sentindo, né? E, doutor, esse caso, né, a gente está aqui abrindo esse debate justamente trazendo um número muito assustador, né, que o percentual, a média percentual de casos de bullying aqui no nosso estado é acima da média nacional. O que isso representa? É um susto para a gente, né, se deparar com essa realidade. Isso é muito equivalente ao trabalho no hospital aqui no estado, referência infanto-juvenil, e boa parte das crianças que chegam para mim no atendimento já se encontram em algum transtorno psiquiátrico com a relação ao bullying, na maioria das vezes, na escola, né? Então, isso reflete, talvez, uma falta de conhecimento da sociedade sobre o que é o bullying e a gravidade do que acontece para a criança e para a família em relação a essa prática recorrente, né? E talvez isso fala, talvez, de uma desatenção dos ambientes escolares que recebem essas crianças em relação a essa recorrência, né? Que muitas partes das vezes acontece no ambiente escolar, mas também vale também um adendo, né? Esse ano, foi sancionado pelo presidente a PL, né? Um projeto de lei, adicionando também, né? Isso já era previsto por lei, uma punição para isso, né? Pelo bullying, né? Agora o cyberbullying, que é o bullying online. Então, não é só na escola, também isso pode ser feito pela internet. Então, aí vale também o adendo para os pais ficarem alertas para o acesso à rede social, sites, vídeos, até mesmo meios de comunicação populares, para observar se isso pode estar acontecendo com a criança. Então, isso fala mais de uma atenção precária e, às vezes, uma falta de conhecimento, né, sobre esse assunto. O senhor disse um ponto importante e a gente viu que o Lucas Pisa também trouxe esse ponto na reportagem, o quanto isso afeta não só a criança ou adolescente, mas também a família. A Laila está aqui e dias atrás você abriu esse assunto no seu Instagram e isso mexeu muito com você.
tudo que o seu filho Isaac vem sofrendo, né, Laila? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. É difícil para mim falar. Eu estou bem emocionada, porque até então, agora a parte da manhã eu estava tentando resolver sobre isso, porque é uma questão muito dolorida, muito difícil. As pessoas têm até me cobrado, porque pela rede social, pelo fato de eu estar ali, mas eu não queria estar misturando as coisas, sabe? A vida pessoal com o profissional. Mas foi o que a outra mãe falou. É muito dolorido para a gente. Não só a criança sofre, nós pais sofremos também. E sofremos muito. Porque é ao longo de um tratamento que nós temos com o nosso filho, e simplesmente ele chega agora por ter vivido um bullying, ele simplesmente quer desistir de tudo. Toda a alegria, todo o comportamento dele, tudo aquilo que foi construído. Ele agora está regredindo, ele voltou a chupar dedo. Então, assim, é algo que dói demais. E fica difícil para a gente poder falar. E você já luta desde 2 meses de vida, né, com o Isaac por conta das sequelas de uma meningite. E isso se tornou o, digamos, motivo do bullying dele na escola? Sim, porque ele tem a sequela deficiência física, motora e um retardo mental. E com isso ele ficou com o lado esquerdo dele paralisado e ele foi chamado de aleijado na escola. Agora já na fase de adolescente. Então isso abalou demais o Isaac. Demais. O Isaac só quer ficar deitado com o dedo na boca. Quem conhece ele sabe a alegria que ele transmite, o quanto que ele é alegre. Ele já não quer mais seguir em frente, né, devido a isso. E exatamente ele passou por isso por adolescentes que fizeram isso com ele, sabe? Então, é dolorido demais. É uma coisa, assim, difícil de lidar. E ele já sofreu isso antes? Já sofreu isso antes, mas quando é criança, quando eles são crianças, eles conseguem absorver um pouco mais, né? Quando chega na fase já agora de adolescentes jovens, fica mais difícil, muito mais difícil para absorver. Por quê, doutor? Ela está trazendo esse relato, né, que isso, o impacto na adolescência para a juventude é maior do que talvez na infância, ou isso vai de pessoa para pessoa? Vai de pessoa para pessoa e também vai no grau de maturidade e conhecimento da criança também. É muito comum as crianças se darem conta do que está acontecendo justamente por uma maturidade, né? Por exemplo, vamos citar um caso um pouco diferente, o abuso sexual. As crianças vão crescendo e vão adquirindo conhecimento pela idade do que aconteceu e depois, na adolescência, começam a se sentir acuadas, desanimadas, tristes e muito assustadas com o que aconteceu. Não é diferente também nesse caso. As crianças depois vão entendendo que aquilo que aconteceu é uma ofensa e isso vai mudando muito a personalidade da criança, que passa a se sentir triste, desanimada, acuada, se isola socialmente. Então, o comportamento vai aos poucos mudando. E quando é um quadro mais prematuro, como um transtorno de desenvolvimento, como autismo, por exemplo, como um quadro neurológico, por exemplo, essa criança já tem dificuldade de dialogar, explicitar o que está acontecendo. Então, muitas vezes acontece o que ela falou, que às vezes a criança tem um comportamento já que está bem definido e regride um comportamento de lá da primeira infância, como, por exemplo, botar a mão na boca, entendeu? Então, não é incomum acontecer isso. Aqui, olha, eu convido você de casa para participar com a gente, envie sua sugestão, sua opinião, não só lá no Facebook, a gente também vai ler os comentários, mas também no nosso WhatsApp, vai aparecer aqui embaixo na tela o telefone 999422478. Daqui a pouquinho a gente vai ler também a sua opinião sobre esse assunto, se os seus filhos, seus netos já passaram por essa situação, como é que você fez para tentar contornar. E no seu caso, Amanda, de que forma que a sua filha reagiu aos casos de bullying que ela já sofreu? Ela teve uma depressão, né? Até então, ela ainda está, assim, passando por um período de recuperação. E ficou desmotivada a estudar, e ela sempre gostou, né? Aí, recentemente, ela ganhou as Olimpíadas de Ciência. Disputou com o Brasil todo e ganhou. E eu fui muito atacada nas redes sociais por causa disso aí.
criticaram muito, né? Ah, ganhou em primeiro lugar, medalha de ouro, porque ela é deficiente. Então, nem foi ela que fez a prova, foi o monitor que deu preferência, fez para ela. Só que na época não foi. Inclusive, quando saiu o resultado que ela tinha ganhado em primeiro lugar, a professora de educação especial que acompanhava ela tinha morrido numa complicação que teve de infecção nos rins. Então, ela nem presenciou que ela tinha ganhado, nem soube que ela tinha ganhado, nem nada. Entendeu? E nem ela sabia que estava participando de uma prova, disputando com o Brasil todo. Mas eu sou bem atacada nas redes sociais, Roberto, em relação às deficiências dela. Isso também te dói muito como mãe? Muito, com certeza. Porque o povo acha que todos os problemas que eu tenho, às vezes que eu falho de estar no lugar na hora certa, nos momentos certos, que eu fico jogando pela deficiência dela, né? Culpando, justificando pela minha filha. E não é. Minha prioridade é ela. Jamais eu vou deixar de ter prioridade com a minha filha para ter com outras coisas. Claro que tudo é uma necessidade, mas minha prioridade é 100% ela. Levando para um ambiente escolar, levando para aquela relação de colegas, de turma, o que pode ser brincadeira para um, pode não ser brincadeira para o outro. Mas aí, doutor, como é que eu ensino para o meu filho, que também é uma criança, a identificar de que aquilo ali não é brincadeira para o seu amigo? É sempre muito importante pontuar para a criança para não fazer com o colega ou com o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse com a gente, né? Então, é sempre bom a criança observar isso, também em sala de aula, observar algumas práticas de alguns colegas que viu que ofendeu o outro coleguinha do lado, para não repetir esse mesmo erro. É importante o pai sempre estar em cima para, caso tenha observado esse comportamento da criança acontecer, às vezes repete o comportamento de outra criança que praticou bullying, os pais estarem ali para conversar, explicar que não é correto aquilo. Então, essa educação dentro de casa é muito importante para a criança entender o que está dentro do limite social e o que vira uma implicância ou um bullying. Olha só que relato interessante da Esther Freitas, que é uma mãe que participa com a gente aqui no Facebook. Ela diz: Roberta, essa semana na sala, a professora avisou a turma do meu filho que iria chegar um coleguinha novo, que era para todos cuidar, ajudar, ter paciência com esse novo coleguinha, porque ele tem autismo. E meu filho de 6 anos, que está na primeira série, chegou em casa falando tudo isso. E eu achei isso lindo, afirmei tudo que a professora falou. O que eu quero dizer com isso é que precisamos todos trabalhar juntos contra o bullying na escola, em casa e, como o doutor também disse, às vezes no ambiente também de internet. E esse reforço, esse trabalho começa desde cedo, né, doutor? Não é depois que aconteceu, não. São os ensinamentos ali na primeira infância. Com certeza, desde sempre a criança tem que ser educada pelos pais sobre um comportamento de educação social básico, né? Para sempre tratar a pessoa da mesma forma, de modo a não ofender ninguém, qualquer que seja a brincadeira. Ou se por um acaso fez uma brincadeira, igual na reportagem, que o outro não riu, vamos dizer assim, ensinar a criança que ela fez um ato errado, pedir desculpas. Para a criança que foi ofendida, esse pedido de desculpa é muito importante, porque a criança se sente entendida, acolhida. Então, essa educação de casa é primordial e educação, quanto antes, melhor. Alguém pediu desculpas para o Isaac, Laila? A direção da escola, pela gravidade que ficou, para ele não querer mais voltar à escola. E ele não voltou para a escola? Ele não quer voltar mais para a escola. Tem quanto tempo que ele está sem aula? Vai fazer 1 mês já. Que Isaac não está indo mais para a escola, porque a partir disso ele passou a ter crises convulsivas. Ele já tinha o quadro de crise convulsiva. Ele nunca tinha tido o quadro de crise agressiva. Ele se tornou agressivo devido a isso. E ele passou a ter crise convulsiva repentinamente. Às vezes, até 2, 3 vezes crise por dia. Isaac está tendo devido a isso. Desencadeado a isso. Ele já tinha um quadro, mas não era desencadeado. Isso desencadeou após toda essa circunstância. E o único ambiente que ele não quer conviver é o escolar. Doutor, olha só a que ponto que podem chegar as consequências, né? A gente está aí, a gente mostrou um caso
de uma investigação da polícia se um aluno que também morreu teve relação com bullying, um aluno de 13 anos. A gente está mostrando aqui as consequências psicológicas com o filho da Laila, também com a filha da Amanda e muitos outros casos que a gente vai ler aqui também no nosso Facebook. Né? Quais os impactos que isso pode trazer para a mente de uma criança, para a mente de um adolescente que está ali em desenvolvimento? Então, as consequências do bullying, quando repetido, né, que são características do bullying, né, uma violência física ou psicológica individual ou em grupo repetidamente. Então, isso vai minando a consciência da pessoa, vai minando o humor da pessoa, da criança, no caso, né? Então, se isso não for combatido com antecedência, a criança pode desenvolver sim transtornos psiquiátricos. Então, isso que foi falado é muito importante. Às vezes a criança, é comum na primeira infância, saindo da creche, a criança ficar com medo, querer voltar para a mãe. Só que depois de um tempo, quando os pais têm que ficar de olho no comportamento da criança, é muito importante conversar com a criança, ver como é que foi o dia de aula, como é que está sendo a escola, como é que está sendo a rotina de escola. Às vezes conversar com o diretor, com o professor, ver como é que está sendo o comportamento da criança, que é importante. Às vezes essa hesitação da criança de ir para a aula é porque alguma coisa de errado está acontecendo ali. Entre elas o bullying. A criança que sofre bullying por muito tempo começa a mudar a personalidade dela. Fica mais retraída socialmente, fica mais insegura, começa a ficar mais desanimada, triste, introspectiva. E, invariavelmente, vão ocorrer doenças psiquiátricas, se não for tratado e se isso for se agravando. Ansiedade, depressão, dentre outros casos mais graves que podem vir a chegar para o atendimento. Tem até um relato também muito interessante que chegou aqui para a gente no nosso WhatsApp, que é o da Janaína. Ela diz: boa tarde, me chamo Janaína, minha filha sofre muito bullying, até troquei de escola, ela tem depressão e ansiedade. O doutor Rafael, que atende ela no Ibaba, excelente médico, está aqui até fazendo um grande elogio, e ela fala que ela é de Guarapari. Doutor, é mais comum do que a gente pensa uma mãe pedir ajuda, chegar a esse ponto, né, de buscar uma ajuda médica para o filho por conta de bullying, ou seja, a conversa em casa, o abraço do pai e da mãe, nada disso resolveu a situação que está ali, né, em conflito com a criança, com o adolescente. Isso é importante até a gente voltar naquela primeira pergunta que você me fez também. Nós, quanto adultos, nós temos a capacidade de discernir o que acontece no nosso dia a dia e desenvolver uma oratória, um discurso para explicitar o que está acontecendo com a gente. Até mesmo nós adultos temos dificuldade de falar o que a gente sente. Imagina uma criança. A criança não tem aquele discernimento de entender o que está acontecendo, dependendo da idade e da condição psicológica dela, e ela, às vezes, demora muito tempo para falar. E essa demora pode ser um caso que está acontecendo há muito tempo, e a criança já entra num estado de sofrimento muito grande. Então, na maioria das vezes, quando chega uma criança no IMABA, no pronto-socorro que eu atendo, já é uma criança que está em estado de sofrimento psíquico muito grande, já em um transtorno psiquiátrico em desenvolvimento, uma depressão, uma ansiedade ou algo pior. Amanda, você tenta contornar essa situação de que forma com a sua filha? Eu converso com ela muito, né, Roberta? Eu tenho um diálogo muito bom com minha filha. Eu sempre falo para a Jéssica, minha filha, o seu direito começa onde o do próximo termina. Então, nem toda brincadeira se torna brincadeira, entendeu? Quando não é viável para a pessoa, não é brincadeira. Então, tenha muito respeito com o próximo, tenha muito respeito com seus amigos, para que eles também possam te respeitar. Aí, quando ela chega em casa reclamando, né, de alguma coisa que ela sofreu, assim, tanto nas ruas, quanto na escola, com as pessoas, né, eu falo com ela: minha filha, não é fácil. Isso é algo que você vai ver a vida toda. Mas tenta ser firme, tenta não levar nem tudo que as pessoas falam, levar como se fosse, né, uma crítica. Tenta não pensar nisso, né? Porque talvez eles te criticam hoje. Porque é aquilo que eu falei, Roberto, nem toda deficiência é visível. Às vezes uma pessoa te critica e depois um parente dela, depois de muitos anos, descobre que também tem uma deficiência, entendeu? E pessoas as crianças com as necessidades especiais são as que mais precisam desse acolhimento, exatamente. Né? E aí recebe o oposto da sociedade, exatamente, dos colegas de sala, muito, por exemplo. muito. Então, a escola está sempre retratando. Eu busco muito nas escolas, né? Porque eu sou do conselho de escola e tudo. Então, eu sempre busco muito essa informação, se as escolas estão
reforçando isso aí, né? Sobre bullying, sobre aceitação das crianças, até adulto também na sociedade, né? Porque tem gente que descobre caso depois de muitos anos já adulto, em fase adulta. Agora mesmo o Uber que eu peguei, ele acabou de descobrir que ele tem TDAH, entendeu? Quer dizer, levou uma vida toda, está com 50 anos. E aí a gente precisa, às vezes, parar para refletir se nós temos, quando eu digo nós, é a sociedade toda, eu, são os pais, as crianças, o que você está ensinando. Será que o seu filho é ele o provocador? A gente consegue descobrir isso, doutor? Isso é muito importante também. Os pais têm que ter a atenção, a empatia, o bom senso de ajudar o filho que está sofrendo bullying, mas também tem que ter o bom senso, o reconhecimento de identificar quando o filho está praticando esse bullying. Muitas vezes é muito difícil, para a criança que está praticando bullying, ela não está fazendo nada de errado. Só quando sofre uma consequência, que a escola vai entrar em contato, então alguma criança, ou então o pai de alguma criança vai entrar em contato. Então, por isso que é muito importante os pais estarem sempre de olho, às vezes conversarem com os professores da escola, perguntarem como é que está o desempenho do filho, como é que está o comportamento do filho, se observou alguma coisa fora do normal, e dentro de casa mesmo, entendeu? Ver como é que o filho está se comportando, entendeu? E não só na escola, gente, a gente consegue ver uma prática de bullying, seja de uma criança de outros filhos, seja dentro do âmbito familiar, na rua, com os coleguinhas, se está praticando essa brincadeira de mau gosto, que está ofendendo os outros. Então, mesmo fora da escola, os pais têm que apontar por que está errado, o que ele fez de errado, para que isso não se repita e vire algo habitual. O senhor disse que quando é criança, às vezes, faz isso no intuito da brincadeira, mas à medida que vai crescendo, igual a idade do filho da Laila, qual a idade dos colegas que praticaram isso? Tudo da mesma turma, Laila? Tudo da mesma turma. Então, ou seja, tudo ali já de 17 para cima. 17 para cima, 17 a 18 anos. Isso. Dessa faixa etária, já tem noção que isso é uma maldade, doutor? A criança já chega na adolescência, até antes um pouco, já começa a ter essa dimensão daquilo que está fazendo. Até porque hoje, graças aos meios de comunicação, né, isso é muito difundido, então as escolas têm maior alerta, maior conhecimento disso. Então, já se falam nisso, como teve na reportagem, reuniões entre crianças, palestras educacionais sobre isso. Então, as escolas identificam e já convocam os pais, tanto para a criança que sofre isso, quanto para a criança que pratica o bullying, para alertar. Tem aqui comentários também no nosso Facebook. A Gessilda Lousada participa, ela fala que sofreu muito bullying em casa. Olha isso, que também a gente já falou sobre esse assunto uma vez aqui no programa. Sofreu com o pai, sofreu com a avó, com o tio, com 2 irmãos maiores que riam do jeito dela falar, riam do jeito de andar, por ser magrinha. Tudo eles se reuniam na cozinha à noite. Quando eu estava lá, eu fingia que dormia para não ser notada por eles. Olha só, às vezes a gente falou já sobre isso aqui uma vez no programa. Às vezes a família vai brincar, a criancinha bochechuda, não sei o que, um exemplo, tá? É daí para pior. E aí você não sabe o que está acontecendo na cabeça daquela pessoa. Se ela se queixar, se ela reclamar, acho que a primeira vez que ela se colocar, se ela se posicionar, já tem que ser validado, né, doutor? Sim, essa reação é muito importante da pessoa, você ter essa percepção. Então, quando você percebe que você faz uma brincadeira ou um gesto que para você pode não ser um comentário impactante, para a pessoa pode ser. Então, se a pessoa se retrai, fica séria, você percebeu que não gostou, nem todo mundo tem a capacidade de falar não gostei. Então, isso é importante. Então, é aquilo que eu falei no começo, de não fazer para o outro, aquilo que você não gostaria que fizessem com você, fala muito do que é empatia. Então, nesses casos, é muito importante trabalhar a empatia, se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sentiria, tentar fazer isso. Então, só assim que a gente vai conseguir mudar esse comportamento, essa prática, inibir essa prática. Tá certo, doutor. Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada, Amanda. Eu que agradeço, Roberta. Vamos receber mais uma vez. Tá? Prazer nosso. E Laila, sem comentários para sua participação em especial hoje, viu? Dê um abraço do Fala Espírito Santo no Isaac. Ele é um super querido, está sempre com a gente aqui nos bastidores, ajudando a mãe. Vou lá, quero ir no Lava Jato do Isaac. Fala para ele abrir as portas desse Lava Jato, tá bom? Um beijo para você. Tchau.